Vamos lá, mais uma live hoje. Começando agora, abrindo aqui esse Instagram. Na luta, na correria, simbora. Mais uma live. Boa noite. Boa noite, pessoal. Nossa 8ª live. Olha, nem eu tô acreditando que eu tô me sustentando em pé ainda depois dessa maratona de jornada para vocês, viu? 8ª live, boa noite! Sejam bem-vindos. Vamos hoje falar de passagens aéreas com milhas. Um assunto aí que é o calcanhar de Aquiles de muita gente, tá? Quando eu falo sobre milhas e sobre economizar na viagem, a primeira coisa, o primeiro desejo que a maioria das pessoas tem é a passagem aérea, e não é à toa, né? Porque realmente custos com passagem aérea, eles podem ser muito elevados. Às vezes representam assim a maior parte do custo da viagem como um todo, né? Para quem viaja com família aí, como eu, somos 4, é puxado, é pesado, eu sei que é, por isso que eu comecei a me especializar em formas de baratear. E uma das formas é a gente aprender sobre milhas e aprender sobre emissão de passagens aéreas. Então vou dar muita dica boa aqui hoje nessa live. E vou montar ao vivo aqui uma estratégiazinha para vocês encontrarem aí passagens aéreas baratas com milhas, tá? Fica aí na live, mas hoje mais 30 minutinhos aí a 40. Eu sou bem prática, é papum, assunto, conteúdo, tá? Já compartilha aqui essa live, chama aí alguém, chama a pessoa que costuma viajar com você, chama uma amiga, tá? Pra ela ficar sabendo também, porque tem muita dica legal de passagem aérea hoje, tá bem? Vamos lá, boa noite para quem ainda não falei, bem-vindos, tem gente aí retornando dia após dia, eu sempre vejo aqui os arrobas de vocês. Nossa 8ª live aqui da Jornada das Viagens Infinitas, tivemos anteriormente 7 boas lives, tá? Eu tô montei uma playlist no YouTube para quem perdeu as lives passadas e quiser depois maratonar. Vou deixar aqui no final nos stories o link para vocês assistirem as lives passadas, tá bom? Mas já teve muito tema legal aqui, muito tema bom. E hoje vamos falar da troca de milhas por passagens aéreas. Como é que vocês podem otimizar e criar mais eficiência aí nas trocas de vocês, tá? E conseguirem passagens mais baratas. Pra quem não me conhece, tá novo aqui no perfil, ou acabou de cair aqui na live assim, sem querer, recebeu de alguém, eu sou a Gil, muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá? Eu sou especialista em planejamento de viagem, ok? Eu faço um evento que é a Jornada das Viagens Infinitas, que está acontecendo. A jornada começa na segunda-feira, oficialmente, né? Só que pré-jornada, né? Essa maratona que eu falo com vocês que eu venho fazendo, a gente teve aí, nós estamos na 8ª live. Essa live aqui é mais uma live de aquecimento para vocês chegarem na jornada das Viagens Infinitas preparadíssimos, tá? Preparadíssimos, afiadíssimos para vocês terem um melhor aproveitamento da jornada como um todo. A jornada, gente, é um evento de 3 aulas para inscritos, então por isso que eu falo aqui sempre, se inscrevam na jornada, o link fica fixo aqui na bio do perfil. Porque na jornada, durante o evento, eu vou ensinar muito para vocês, vou dar o passo a passo, vou dar o caminho completo de tudo que eu venho abordando em todas as lives, né? Hoje é passagem, ontem foi hospedagem, na semana anterior falei do planejamento em si, falei de todas as etapas. Então, na jornada, a gente vai ver o caminho completo. Tá? Em cada live eu trago um assunto, um tema pra gente discutir. Eu trago dentro desse tema muita dica pra vocês, mas lá na Jornada das Viagens Infinitas, vocês vão ver o caminho completo, tá? Desde a hora que vocês começam a pensar com quem vai viajar, com que objetivo e para onde, até a hora que vocês voltam da viagem. O planejamento de viagem, ele é tudo isso. E na Jornada das Viagens Infinitas eu trago isso para vocês de uma forma mais linear, digamos assim, mais clara, e eu mostro as melhores oportunidades ali para vocês criarem viagens mais eficientes e mais econômicas na vida de vocês, tá? Então, o que eu ensino aqui é realizar qualquer viagem, a viagem dos sonhos, a viagem que vocês queiram realizar, sem comprometer o orçamento familiar, tá bem? Hoje vamos falar então das estratégias para emissões de passagens aéreas com milhas. O que é esse tema, tá?
planejamento de viagem. Emissão de passagem aérea tem que estar muito bem alinhado com o seu planejamento de viagem, assim como as milhas aéreas. Eu recebi uma pergunta aqui no perfil, né? Eu falo muito do planejamento, mas vieram me perguntar, Gil, você ensina também sobre milhas? A jornada vai ter sobre milhas? A jornada vai ser clara e basicamente sobre milhas. Por quê? As milhas, elas são o pulmão do planejamento de viagem. Tá? A gente respira no planejamento, né? O nosso orçamento respira graças às milhas aéreas, porque elas vão dar a economia para a gente viajar. Elas é que vão fazer com que a gente não comprometa o orçamento da família para viajar. São as milhas, tá? Então elas são muito importantes, mas elas precisam estar dentro de um bom plano estratégico, porque as milhas no lugar errado não vão te adiantar de nada. As milhas insuficientes não vão te adiantar de nada, tá? Então, por isso que eu venho martelando com vocês, participem da Jornada das Viagens Infinitas, porque eu vou ligar todas as lives de uma vez só, nesses 3 aulinhas gratuitas, nesse evento como um todo. Vocês vão ter toda a clareza de um bom planejamento utilizando milhas aéreas e não vão se arrepender, porque a jornada está incrível, tá? E esse tema é para quem? Para quem quer planejar a própria viagem. Para quem quer tirar proveito, maximizar, ter viagem mais eficiente e mais econômica planejando, tá? Esse tema é sobre isso e para quem deseja isso. E para quem também quer economizar sem abrir mão de conforto, tá, gente? Não trato aqui viagens daquela forma mochilão, nem aquelas hospedagens assim que você tem que trocar serviço por hospedagem, passar fome, não é nada disso, tá? São viagens econômicas, mas mantendo o mínimo de conforto. Eu viajo em família, com criança, então eu entendo perfeitamente que a gente tem algumas necessidades, tá? Custo-benefício. Eficiência, é isso que eu falo aqui, é isso que eu ensino aqui, tá bom? E viagens adequadas para o nosso perfil, ok? Agora, para quem não é esse tema, para quem não é essa live, é para quem gosta aí de comprar uma viagem pronta, tá? Então, esse tema não é para essas pessoas que querem já comprar de alguém aí uma viagem pronta, querem pegar essas megas promoções aí. Tô cheia de gente que vem me procurar depois que saiu aí aquelas promoções doidas lá daquelas empresas que começaram a falir, inclusive, compraram e não viajaram. Então, muito cuidado, tá, gente? Com o que vocês compram, com o que vocês encaram como promoção, porque às vezes é só uma furada disfarçada de promoção, tá bem? Então, o que eu ensino aqui é a gente ter o domínio, a gente ter o controle da nossa viagem, tá? A gente vai saber se der algum problema, às vezes acontece, se der algum problema, você sabe exatamente onde é que está o problema, porque o seu planejamento está organizado, está mapeado, e você vai saber agir com aquele problema, tá? E principalmente a quem procurar. Às vezes a gente joga um intermediador aí no meio da situação, a gente não tem atendimento, empresa que a gente não conhece, então muito cuidado, porque viagem é sonho, tá? E a gente quer que saia tudo perfeito, né? O mais perfeito possível, que a gente volte da viagem com aquela sensação de que a gente gastou ali de dinheiro, valeu cada centavinho, tá? E a viagem foi maravilhosa. Então é isso que eu quero, esse tipo de experiência que eu quero implementar assim na vida de quem ainda não consegue montar o próprio planejamento, tá bom? Esse tema também é uma oportunidade para vocês aprenderem a economizar nas emissões das passagens aéreas utilizando as milhas, tá? Os gastos de passagem são altos, sim. Se você não souber buscar, se você não tiver um conhecimento mínimo, vai gastar uma baba com passagem aérea. Vai gastar uma baba se viaja em família, assim como eu, tá? Eu tava olhando, assim, passagem... Às vezes a gente papo de gastar mais do que a viagem inteira se eu fosse pagar só pela passagem aérea sem estratégia nenhuma, tá? Muitas vezes eu volto, viajo com a minha família, gasto tudo e não chega ao que seria se eu não tivesse estratégia para procurar uma passagem aérea, tá? Sai muito, muito, muito caro. Eu tive, exemplos agora de alunas minhas lá de dentro do curso, né? Alunas minhas que fez Chile agora com R$3.000 de economia,
2 alunas que acabaram de voltar da Disney, cada uma com 9 mil, quase 10 mil de economia e a outra 9 mil e pouquinho. Então, para vocês entenderem um pouquinho da proporcionalidade, né, que entender estratégias e poucas dicas que eu vou mostrar aqui para vocês já são suficientes para vocês começarem, entender que possibilidades estão aí. A ordem de grandeza é essa, tá? É internacional, é média aí no mínimo 10 mil reais, tá? 8 a 10 mil reais. Eu fui para Colômbia agora no final do ano também. Minhas emissões teriam saído 2 passagens, né, minha e do meu marido, R$10.500 é o que eu teria gasto se eu não tivesse, se eu não soubesse as estratégias. Então, a gente já começa a viagem, né, gastando muito quando a gente não monta um planejamento estratégico e a gente não usa as milhas aéreas. Por isso que eu falo, elas são o pulmão, elas vão dar esse fôlego pra gente gastar em outra coisa dentro da nossa viagem, ok? A live hoje, gente, não é sobre acúmulo de milhas, nem sobre multiplicação das milhas, tá? Isso vocês vão ver com muita clareza e praticidade, assim, tela, passo a passo, lá no evento da Jornada das Viagens Infinitas, tá? Nas primeiras aulas. Na aula 1 e 2 eu vou falar muito sobre milhas. Então lá vocês vão ver, tá? Desde a aula 1, o assunto milhas aéreas, acúmulo das milhas. Hoje eu vou falar da emissão da passagem, tá bem? Então, lá eu vou dar para vocês na aula 1 e 2 muito sobre acúmulo e multiplicação e potencialização das milhas de vocês, tá? Dentro de todo um contexto do planejamento. E depois, na última aula, eu vou dar o caminho completo que eu falei, que é todo passo a passo do início ao fim da viagem. E aí, todas essas lives vão estar num conteúdo só, tudo linkadinho, bonitinho e bem explicado para vocês, tá? Por isso que eu insisto, participem lá da jornada que vai ser bem legal. E aí, né, eu ouço muito vocês falando, reclamando do preço da passagem, com razão, tá caro, tá muito caro, é caro. E aí, as pessoas falam, nossa, mas eu pesquiso e não acho nada. Dificilmente, gente, uma promoção do jeito que a gente quer, pro tempo que a gente quer, pra hora que a gente quer viajar, pra quantidade de pessoas que a gente quer, dificilmente essa promoção vai cair assim no seu colo, sabe? Vai aparecer do nada pra você uma super emissão de passagem aérea. Você precisa saber algumas ferramentas, alguns atalhos e você precisa saber buscar. Você vai precisar ir atrás. Você quer ter essa ordem de grandeza de economia que eu falei aqui? Vai precisar ir atrás, tá bom? Ela não vai cair assim no seu colo do nada, tá? Precisa sim investir um pouquinho de tempo nesse conhecimento. O que vocês estão fazendo aqui hoje já é investir o tempo de vocês em algum conhecimento, tá? Então vamos lá. Muita gente fala aqui, né? O que as pessoas normalmente fazem? Qual é o primeiro caminho que se segue quando se começa com as milhas, começa a juntar milhas e começa a querer viajar com as milhas, tá? Normalmente você começa acumulando as milhas. E não é esse o primeiro passo, tá bom, gente? É um erro brutal a gente já começar a acumular milhas sem ter clareza de para onde a gente vai. A gente tem vários programas de fidelidade, né? A gente tem os nossos 3 principais aqui, que é só a Latam Pass, Tudo Azul e a Smiles. Tem outros, mas os nossos principais aqui de mais fácil acúmulo são esses. Então, às vezes, a pessoa pega assim um programa, começa a acumular nesse programa e quando vai fazer uma viagem, as milhas não deveriam estar ali, sabe? Não é aquela estratégia, a estratégia mais eficiente para aquela viagem que ela quer fazer. Então é um erro você começar pelas milhas. Você tem que começar, foi o que eu falei, as milhas, elas são o pulmão do planejamento, elas precisam estar dentro de um plano traçado, com estratégia, tá? Não dá para você começar pelas milhas e depois querer traçar um plano, porque às vezes as suas milhas já vão estar no lugar errado, e aí quando você já tem milhas, que é diferente de quando você já tem pontos, quando você já tem milhas, você tem que usar ali para fazer a sua viagem, tá? Então, esse é o jeito errado, né? E aí você vai buscar às vezes a tua rota, a tua passagem, e é a companhia aérea que em milhas você gasta muito mais ou não tem boas emissões para você fazer, não tem bons parceiros para você fazer a rota que você quer, tá? Então, o jeito certo é você começar o planejamento bonitinho, organizado, estratégico, com foco no seu destino, naquilo que você quer de viagem, tá bom? Com um objetivo, acumular milhas no lugar certo.
a quantidade que você já vai saber mais ou menos o quanto que você vai precisar. Ter as estratégias para você maximizar o acúmulo e ter maior eficiência na hora de emitir também as passagens, tá bom? Prefiram, sempre que puderem, acumular pontos ao invés de milhas. Por quê? Porque você vai ter... Boa noite, Amanda. Bem-vinda de novo aí, tá sempre nas lives. Obrigada. Prefiram sempre acumular pontos. Por quê? Quando você tem pontos, tá? Pontos é quando a gente acumula nossas recompensas dentro dos programas bancários. Milhas é quando a gente acumula as recompensas dentro de um programa de companhia aérea. Quando você ainda tá lá acumulando, seja com compras, seja com seu cartão de crédito, ou da forma que você preferir, prefira acumular os pontos. Por quê? Porque você vai ter possibilidade de transformar esses pontos em milhas. E aí... Oi, bem-vinda! Primeira vez! Seja muito bem-vinda, espero que goste e retorne nas outras lives, hein? E aí, você tendo pontos, você pode optar para onde esses pontos vão virar milhas, tá? Então, enquanto que se você acumula as milhas, foi o que eu falei, você já tá ali, você não sai, tá? Os pontos viram milhas, mas as milhas não voltam para pontos, ok? Então, prefiram, dentro do planejamento, não sabe ainda, não traçou um plano de onde vai ser a emissão de vocês, de onde vocês vão usar, seja para se hospedar, seja para alugar um carro, seja para comprar o ingresso ou para emitir as passagens, que é o tema de hoje. Se você ainda não sabe, prefira acumular os pontos, para você ter o poder da escolha na hora que você montar a sua estratégia, tá? Então... Depois, com pontos também, vocês podem multiplicar em milhas, tá? Quando a gente já tem a milha também, você não multiplica, porque o valor já tá ali, você não tem como potencializar. Quando a gente tem pontos também, a gente tem a chance de, na hora de transformar em milhas, gerar mais milhas, né? Ganhar bônus, fazer a mágica aí que a gente chama, que é a mágica da multiplicação. Então, eu vou falar agora com vocês 5 estratégias que vocês podem já começar a aplicar aí na vida de vocês. 5 estratégias para vocês baratearem a busca da passagem aérea de vocês com milhas, tá? 5 estratégias, vamos lá. Primeira coisa, vocês têm que ter o cadastro no programa que vocês vão usar, tá? E já tem a milha acumulada lá. Foi o que eu falei. Hoje a gente não está abordando acúmulo, estamos abordando a emissão. Então, você já montou o seu planejamento, já adotou sua estratégia, já acumulou suas milhas no programa certo que vai servir para o trajeto que você vai fazer, para o destino que você vai fazer. Já multiplicou aí, o saldo tá lá bonitão na sua conta de milhas, que você já fez um cadastro, já fez tudo bonitinho. E aí, a primeira coisinha, tá? A primeira coisinha que você vai ter que se atentar dentro do planejamento é fundamental, é ter antecedência, tá? Por que ter antecedência? Emissão de passagens aéreas com milhas, principalmente, não tem excesso de disponibilidade, tá, gente? Boas emissões, boas tarifas, não tem muita disponibilidade, principalmente se for alta temporada. Se for alta temporada, temos baixa disponibilidade às vezes, então a gente tem que estar muito atento, muito ligado para pegar a disponibilidade que tiver, tá ok? Se for de classe executiva, para a gente fazer os voos de executiva, tem que ter uma antecedência, uma atenção, porque a gente consegue, mas são poucas disponibilidades. Então, a gente tem que estar atento para sair a disponibilidade para a companhia aérea ali, para o programa de milhas que você está juntando as milhas e esperando, porque você já se planejou, você vai pegar aquela disponibilidade, tá? É assim que funciona. Então, tem que ter antecedência, não tem jeito, tá? De última hora é sorte. Aí pode ser que você consiga ainda uma disponibilidade que não foi vendida, tá? Mas a gente, com planejamento, a ideia é que a gente se organize para fazer as coisas bonitinho, direitinho e funcionais, tá bem? E aí, a dica que eu deixo aqui para vocês, tá? Planejamento nacional. Se vocês estiverem aí com um destino nacional, mais ou menos tenham 3 a 6 meses de antecedência. E se for internacional, de 6 meses a 11 meses de antecedência, para vocês começarem a olhar as emissões que vocês já mentalizaram, já sabem qual é a rota que vocês vão fazer, já tá com as milhas bonitinhas no programa lá, é só emitir, tá? Tenham essa antecedência aqui. Tenham também, segunda dica, flexibilidade nas datas, tá bom, gente? Voo é uma coisa que, se for tabela dinâmica, muda de uma hora para outra, de um dia para o outro. Então, ter alguma flexibilidade de dias é importante. Tentem encaixar
Eu sei que às vezes a gente não tem, mas na maioria dá pra gente se organizar para ter ali, ó, pelo menos uns 2, 3 dias para frente ou para trás de cada trecho, né? Então você vê na ida, você vê o dia que você pretende ir, mas não deixe de buscar também numa janela de alguns dias para frente ou alguns dias para trás, tá? E na volta a mesma coisa. Isso aí parece bobo, mas pode dar uma diferença absurda na emissão de passagem de vocês, tá? Absurda. Façam também o monitoramento das promoções. O que acontece? Essas disponibilidades, né, surgem, tá? E existem vários grupos, tá? Várias pessoas aí, por aí, não sou só eu que faço isso, tá? Que tem os grupos de avisos, gente. Estar em um grupo, se você quer economizar tempo, seu tempo é dinheiro, seu tempo vale dinheiro, você quer economizar tempo? Esteja num grupo, eu vou mostrar pra vocês aqui o meu grupo, tá? Inclusive, tá? Olha só, o grupo está aberto pra quem quiser, tá bom? Vou mostrar aqui as emissões que apareceram no grupo, vocês vão ver como é que é o meu grupo, como é que ter um grupo funciona, né? Por isso que eu falo, é a primeira, segunda, terceira estratégia, monitorar as promoções. Se você não quer entrar todos os dias, tá? Quer entrar lá, você pode entrar todos os dias nos sites, entrar no site lá da companhia que você tem as suas milhas e procurar. Procure 2, 3 vezes no dia, porque às vezes a disponibilidade sai assim, ó, no meio da tarde, sai à noite. Fique de olho nas campanhas, aquelas campanhas que tem. A Azul faz um happy hour, a Gol e a Latam fazem aquelas promoções de final de semana. São ótimas, tá? Então fiquem de olho. Agora, se vocês estiverem dentro de um grupo, vai facilitar muito, porque eu vou mostrar pra vocês como é a facilidade de estar em um grupo, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui o meu grupo. Eu tenho um grupo para os alunos da minha turma. E o que eu fiz durante aqui a jornada das viagens infinitas? Para todos os inscritos da jornada, eu abri gratuitamente esse meu grupo de alertas e de avisos, tá? Então, todas as emissões que eu vou mostrar aqui para vocês foram enviadas livremente a quem se inscreveu na jornada. Então, por isso que eu falo, se inscrevam na jornada, porque vocês vão ver muita oportunidade legal que às vezes no dia a dia não tem. E esse grupo eu só liberei, como é para minha turma, eu só liberei durante o período de inscrições da jornada, que já está acabando. A jornada, a primeira aula já é na próxima segunda-feira. Então, quem não entrou ainda e quer fazer a degustação do que eu vou mostrar aqui, ainda temos alguns dias para receber esse tipo de aviso aqui, tá? Eu vou virar aqui para vocês verem o que é um grupo de alertas de passagem aérea. Olha só, tá vendo? Tudo promoção, vou passar algumas aqui, vou parar, travar em algumas aqui para vocês verem. Tudo promoção de passagem. Então, saem trechos nacionais, saem trechos internacionais, tá? E sai muito, gente, muita oferta, muita promoção com milhas. Isso tudo aqui é para emitir com milhas. Exemplo, do Rio aqui para Bariloche pela Azul. Quanto? 36 mil milhas na Azul, tá? Bota as taxas, vai tudo bonitinho. Vamos ver o que mais aqui que saiu de interessante. É muito aviso, é muita notificação. Isso daqui tá livre, tá? Para os meus inscritos. Ó, Manaus, Rio de Janeiro, 10 mil milhas de Latam. Então tem oportunidade. Navegantes Rio, ó, 9 mil milhas de Latam. Tem executivas aqui também. Porto Alegre, Ilhéus. É Brasil inteiro, tá? Goiânia, Brasília. Belo Horizonte, Madrid. Aqui, executiva. 170 mil o trecho, tá? De executiva na Latam. O que mais que a gente teve? Ó, Punta Cana. Nossa, gente, a gente teve tanta opção pra gente ir. Caribe e México, que saiu recentemente. Ó, JFK, Nova York de Smiles, a 71 mil milhas Smiles. Várias disponibilidades, tá? Então, isso daqui, vocês precisam estar. Olha essa quantidade aqui, emissão em Rio de Janeiro, Confins, Belo Horizonte. Olha a quantidade de oportunidade que tem para se emitir uma passagem dessa. Nem tem o preço aqui, porque tem tanta disponibilidade. Deixa eu ver aqui.
6.500 milhas de Smiles. Cara, isso aqui é praticamente de graça, gente. Pelo amor de Deus, acumular 6.500 milhas de Smiles é muito fácil, tá? Então, olha só, você acumula com Uber. Isso aqui, andando de Uber, tu faz essa viagem aqui. Tá? Então, olha só, é muita disponibilidade. Esteja, ó, Miami, Fortaleza Miami também, Latam, 161 mil, executiva, tá? As datas vão bonitinho. Isso daqui é um grupo de alertas, tá bom? Isso daqui é um grupo de avisos. Rio, Vitória, Rio, Brasília, Rio, Belo Horizonte, o que mais? Saiu aqui, ó, Santiago, essa daqui eu postei esses dias. Ó, pra ir daqui do Rio pra Santiago, sabe quando, gente? No feriado de setembro, sabe quanto? 16 mil milhas Latam, o trecho. Aí vai dizer assim, mas alta temporada não tem feriado. Ó, 2 a 10 de setembro, tá? Então tem oportunidades. Oportunidades que eu falo, passam na frente de vocês, tá? Só que vocês às vezes não estão vendo, não estão enxergando. Então estar em um grupo de alertas é importante para quem quer economizar tempo, tá? Para quem não quer ficar entrando ali todos os dias e procurando. Então estejam em um grupo desses, tá? Se inscrevam na jornada e degustem um grupo desses, que normalmente essas listas, gente, todas elas são pagas, tá? Eu boto sempre, dou de bônus lá para os meus alunos da turma. Eles têm acesso liberado porque é bônus para eles quando eles entraram lá no meu curso. Mas eu deixei para quem está inscrito na jornada isso daqui livre. Já desde a inscrição da jornada começou na segunda-feira passada. Então quem entrou, se inscreveu primeiro, tá todos esses dias aí, nós estamos na segunda semana, aproveitando todos esses avisos aqui. Todo santo dia tem um monte de emissão, um monte de promoção, tá? Então isso aqui economiza tempo, ok? Mas não te impede de buscar também essas disponibilidades, essas passagens aéreas. Você já montou a sua estratégia, você vai lá no site da companhia e você vai ficar monitorando. Fazer o monitoramento é essencial, tá bem? Entendam, gente, portas de entrada e portas de saída. O que é isso? Tem gente, né, que mora em lugares aqui do Brasil, não sei se é o caso, né, se tem alguém aqui que não seja, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Manaus, Fortaleza. Esses 6 estados têm muita promoção, tá? Mas tem lugares que não tem tanta oferta de voos, por exemplo, para você fazer voos internacionais, tá? E aí, o que a gente precisa fazer nesses casos? Ter clareza que a gente precisa abrir a nossa mente para as portas de entrada e para as portas de saída. O que é isso? Você tem uma origem e tem um destino, mas não necessariamente você vai sair do lugar que você quer e chegar exatamente no lugar que você quer. Quando você faz isso, você dificulta demais a chance de pegar várias oportunidades que podem baratear a sua viagem, tá? Então, quando a pessoa mora, eu sempre falo, tem seguidor aqui que chega, poxa, Gil, mas eu moro num lugar tal, o que eu faço? Se você não mora num desses lugares que eu falei, procura os programas que tem uma tabela fixa, por exemplo, Ibéria e Advantage da American Airlines. Você consegue fazer voos curtos aqui no Brasil a um preço fixo, tá? Não muda. Você não depende de promoção, ok? Então, tentam fazer isso. Aí faz um trechinho para São Paulo, se é uma viagem internacional, você tem Guarulhos, você tem Natal você tem Fortaleza, que tá pertinho, que Fortaleza, Paris, é uma rota que sai promoção toda hora. Então, olha aí, uma porta de saída para você pode ser Fortaleza e uma porta de entrada na Europa pode ser Paris, tá? Então, entendam que existem essas possibilidades, ok? Você pode pegar um voo interno aqui no Brasil de tabela fixa. Ibéria, você junta Avios lá no programa da Ibéria. Voo de tabela fixa são 6 mil milhas de Avios lá, se não me engano, para você fazer um voo mais curto. E aí, quando você entrou na Europa, pega uma low cost, são companhias aéreas que tem para você transitar na Europa, né? Tem várias formas, mas se quiser transitar voando, você sai de um país para o outro, você roda a Europa inteira, sabe por quanto, gente? R$80 o voo, R$90 o voo, R$100 o voo. São companhias de baixo custo, tá? Você só pode ir com a malinha de mão,
mas é a oportunidade que você tem de rodar a Europa inteira muito barato. Então, entender que para com esse negócio de eu quero ir para Orlando, quero ir para Disney. Ai, meu Deus, eu tenho que voar daqui para Orlando. Não, sabe? Encaixem isso e vejam, começam a olhar para isso como uma forma de incrementar a viagem de vocês. Eu tenho uma aluna que foi para Disney agora, né? Já voltou. Foi uma dessa que falou que economizou R$9.000. Sabe o que ela fez? Ela saiu daqui do Rio, foi para Atlanta. E de Atlanta, conheceu Atlanta, que ela nunca tinha conhecido. Ela já tinha ido para Orlando várias vezes na vida dela. Mas Atlanta, por exemplo, ela nunca tinha conhecido. Levou as filhas em lugares lindíssimos, conheceu coisas incríveis. Mas ela pegou um trecho, tá? Um trecho bom, uma boa emissão de milhas aqui, daqui para Atlanta. Pegou o carro e foi passeando, incrementou a viagem, barateou a passagem aérea, muita coisa, tá? E fez uma super viagem. Então, tem vantagens, vejam isso com bons olhos, tá? Alternar as portas de entrada e de saída de vocês. Também vai dar um grande ganho aí na parte financeira e econômica. E às vezes viabilizar uma viagem que vocês pensavam que nem era viável acontecer, tá? Portas de entrada e portas de saída. E por último, gente, entendam que as milhas dentro das companhias aéreas, né? A gente tem muitas companhias aéreas no mundo, né? A gente tem muitas rotas aéreas. Nós temos aqui nossos programas principais de acúmulo de milhas, Latam Pesto, da Azul Smiles, mas tem outros programas de fidelidade, outros programas de milhas que essas companhias aéreas que funcionam dentro dos programas de milhas, elas são parceiras, tá? É primordial que vocês comecem a entender que alianças aéreas existem, parcerias aéreas existem e é perfeitamente possível vocês voarem de milhas da Smiles na Air France, que é uma companhia aérea francesa. Tá? É muito possível vocês voarem, usarem milhas da Latam para voar de Aeroméxico, para voar de Delta Airlines, tá? Até para voar de American Airlines. Então, vocês podem usar essas parcerias. Por quê? Porque nesses programas é muito fácil a gente acumular muita milha. E não é cartão de crédito, gente, tá? Não é. Jornada das Viagens Infinitas, da primeira aula, eu vou fazer a conta para vocês verem que não é cartão de crédito. Não é o cartão de crédito que vai bancar a sua viagem, tá? É muito pouco. Eu tenho outras formas, então a gente tem muita facilidade todos os dias de acumular muita milha nesses programas que eu falei para vocês. E esses programas são parceiros de companhias aéreas internacionais. Então aí tem rota para o mundo inteiro, tem viagem que você quiser fazer. Tem disponível, tá? Então, essas eram as diquinhas. O que eu fiz no final do ano passado? Eu fui pra Colômbia, tá? Eu voei de Avianca, meu próprio exemplo aqui pra vocês. Eu voei de Avianca, utilizando milhas da Smiles, ok? Gastei 50 mil milhas Smiles o trecho. Me preparei um ano antes, foquei no acúmulo, foquei na Smiles, juntei minha energia na Smiles e juntei o suficiente para pagar até sobrar. Fiz a emissão minha e do meu marido. Nós fizemos viagem em casal, não levei as crianças nessa viagem e foi aéreo de ida e volta. Sabe quanto é que eu teria pago nesse aéreo? R$10.800, quase R$11.000. Eu ia pagar nessa viagem porque foi alta temporada. Eu fui em dezembro do ano passado, tá? Então, olha o potencial que tá aí, tá? A oportunidade tá aí. Eu venho apresentando todos os dias e falando, está aí, não deixem, tá? Lembra da primeira regrinha da antecedência. Não deixem para a hora que vocês quiserem viajar, né? Quiserem ir, ai meu Deus, quero viajar aqui, as férias já estão em cima. Se organizem, porque o planejamento vai dar uma chance enorme de vocês economizarem muito numa viagem muito boa, tá? Não é abrir mão de confortos, não é abrir mão de coisas que você quer conhecer, não. Porque vai sobrar dinheiro, inclusive, para você fazer mais coisas dentro da sua viagem, tá? E aí, olha só, pra fechar a live hoje, eu vou dar uma super dica aqui, vou mostrar para vocês. Como é que vocês podem fazer para buscar voos promocionais, passagens baratas em milhas na Latam,
tá? Para fazer voos na Latam. Vou mostrar aqui como é que vocês vão fazer, que ferramenta, que atalho que vocês vão pegar, que ferramenta que vocês vão usar para isso antes de encerrar a live. Do grupo, mais uma vez, entrem lá na jornada, se vocês quiserem ficar recebendo todas as emissões que eu passei aqui com vocês, nacionais e internacionais, classe executiva. Se vocês quiserem ficar recebendo os alertas das promoções, entra lá, se inscreve, na bio tá o link, na Jornada das Viagens Infinitas, porque o tempinho de inscrição tá acabando, primeira aula é na segunda-feira, e aí eu vou encerrar a degustação desse grupo de alertas. Mas quem quiser, ainda tem esses diazinhos aí disponível para ficar de graça para vocês o grupo de alertas. E aí a ferramenta que a gente vai usar é conhecido de muita gente, tá? Que é o Google Voos. Muita gente conhece já o site do Google Voos, já é usuário do Google Voos, mas que eu vou ensinar para vocês aqui um truque que tem aqui dentro para vocês encontrar passagens com milhas da Latam, tá? E só funciona para Latam, esse truque que eu vou ensinar, ok? Não funciona por quê? Porque a gente está usando aqui a tabela dinâmica. Qual é a ideia do Google Voos? O que ele faz aqui para você, né? Eu vou jogar aqui Natal, que a amiga aqui mandou Natal, que é de Natal. Vou jogar aqui a passagem Rio-Natal, vou deixar uma data qualquer, tá, gente? Só pra gente aprender aqui a entender como é que funciona aqui o Google Voos, tá? Então coloco aqui eu prefiro só ida, tá, gente? Prefiro sempre fazer só ida. Então, vou pesquisar aqui, tá? Voos, só ida, vou deixar um passageiro mesmo, isso aqui é só uma pesquisa prévia, exemplo pra vocês. Coloco minha origem, coloco meu destino e aqui eu tenho data, ok? Aqui tem uns filtros. Aqui tem aqui monitoramento de preço, é bem legal, vocês podem ativar isso daqui quando vocês encontrarem o trecho na data que vocês querem, ativa isso daqui porque ele vai te mandar um e-mail e vai te avisar quando esse preço aqui baixar, tá? É um filtro muito legal, uma forma de monitorar, né? Muito legal também. Então aqui ele vai me dar resultados, tá? Aqui eu já analiso previamente quem é a companhia aérea que faz o voo mais barato. Vejo se esse voo serve para mim, sem escalas, ok? Vejo se serve para mim, então já vou daqui imaginar que um bom programa de fidelidade para eu acumular milhas para fazer uma emissão desse tipo é Smiles, que é o programa da Gol, tá bem? Então, conclusões que a gente já tira assim de cara, só olhando a primeira página, nem comecei ainda a dar o truque para vocês, só olhando a primeira página aqui do Google, tá? Então aqui, ó, aqui o voo mais barato. Só que aqui, qual é a ideia do Google Voos? Ele vai mostrar para vocês os preços em dinheiro para vocês pagarem essa passagem, tá? A gente não vai pagar no dinheiro, porque a live hoje é emissões com milhas. Mas o que acontece? Por que esse truque só funciona na Latam? Porque os pontos da Latam, as milhas da Latam, normalmente acompanham o valor de mercado em dinheiro. Por isso que eu falei, esse truque aqui só funciona para Latam, tá, gente? Então, o que a gente tem aqui no calendário? A gente já consegue ver o calendário todo. E quando que as passagens estão mais caras, ó, aqui já encareceu, aqui já barateou, tá? E quando elas estão mais baratas. E aí, o que a gente vai buscar? Os voos da Latam aqui dentro. Porque há grandes chances de, por exemplo, nesse dia aqui, ter um voo, uma boa emissão para você fazer com milhas da Latam. Porque em dinheiro tá mais barato, tá? Então, isso só funciona para Latam. E aí, vocês podem buscar também, ó. Aqui é que vocês precisam ter um pouquinho de atenção. Porque a gente tem que tirar todas as companhias aéreas e colocar apenas a Latam, tá? Para mostrar pra gente. E aí, né, agora eu vou explorar um pouquinho mais além, né? A gente viu ali que Rio-Natal, por exemplo, é melhor a gente fazer de Smiles, mas eu vou explorar um pouquinho mais além isso daqui com vocês, ó. Isso daqui é bem legal num momento que vocês não têm ainda uma definição da viagem de vocês. Vocês estão em dúvida entre um destino ou outro aí da lista de sonho de vocês, porque quem assistiu a sequência das lives aqui já pegou que o caminho anterior é montar a listinha de sonhos. E aí você às vezes fica assim dentro da lista que você tem, período que você vai viajar, dúvida
que lugar que eu vou, né? Para onde será que eu tenho uma boa oportunidade? E esse explorar aqui, ó, viram que eu coloquei qualquer lugar no destino, deixei a data, que essa data aqui a gente vai mudar. Então aqui eu tenho a oportunidade de ver saídas da minha origem, que eu coloquei Rio de Janeiro, para qualquer lugar do mundo. E aqui eu já tenho clareza e noção de onde tá mais barato, onde tá mais caro, voando de Latam, tá, gente? Por isso que não tá aparecendo tanta coisa aqui, por exemplo, ó, pra cá, porque é Latam, é pra onde a Latam opera, tá? Então aqui dentro da Europa, ó, vocês começam a ter noção por onde eu posso chegar que é mais barato, tá? Esse tipo de coisa vocês já conseguem só aqui com o Google Voos ter uma clareza. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é uma busca aqui, ó. Por exemplo, a Latam faz Recife, Rio e Recife, tá? E aí nós temos aqui ainda nas datas, no calendário de datas, como procurar as datas flexíveis, tá? Então, digamos aqui que a gente jogue maio, deixa eu ver aqui. Ó, já barateou. Tá vendo? Então, se eu tenho flexibilidade aqui de quanto que eu vou viajar, eu tenho férias para tirar, eu posso escolher as minhas férias, eu posso baratear ainda mais essa passagem aqui, tá bem? Então, vou selecionar aqui, ó, vamos ver Recife. E aí, ó, os preços estão normais, tá? R$400 é um preço normal. Não é um preço ainda super barato, ok? Mas é um preço normal. Aí, se você não estiver satisfeito, volta aqui e vai, ó, continua aqui, que ele vai te dizendo, ó, já baixou mais um pouquinho, 379. Onde faz essa busca? Google Voos. Jane, estamos no Google Voos, tá? Site Google Voos, eu abri a pesquisa lá, digitei aqui, ó, qualquer lugar e filtrei Latam, porque hoje eu tô ensinando aqui vocês um truque de emissão com Latam, ok? E aí eu já deixei aqui salvo, aqui um exemplo, tá? De emissão de uma data que foi até para Recife, nem foi, foi para Recife. Um exemplo aqui só para vocês se atentarem, tá? Então peguei aqui um valor que nem a gente até viu que tem mais baratos, tá? A gente pode encontrar emissões melhores. E aí, olha só, o voo tá aqui, ida e volta, ok? Aqui é ida e volta 700. Ida e volta, selecionei aqui. Opções de reserva, tá? O que vocês vão fazer? A gente tá procurando a passagem em milhas, hein? O que vocês vão fazer? Esquece isso daqui, tá? A gente emite voo com a companhia aérea, tá, gente? Não confiem no que vem daqui pra baixo. É com a companhia aérea. Se eu tô na Latam, a gente vai pra Latam. Então, daqui mesmo, o que vocês vão fazer? Vocês vão continuar. E aí, peraí. Deixa eu continuar aqui, que eu já tinha aberto. Só pra gente não perder a busca, pra não ter que perder tempo botando senha. Então, ele vai abrir direto o voo lá da Latam. Aquele voo que você pegou do Google Voos. E aí, olha só. Aquele voo tá 10 mil milhas na Latam. Então, é uma boa emissão para você fazer. Entenderam? Como é que a gente busca boas emissões dentro da Latam? Mas esse truque só funciona para Latam, tá, gente? Porque a Latam acompanha o preço dinâmico da passagem no dinheiro, tá? Ficou claro para vocês? Esse é um super truque para vocês testarem aí, tá? Vejam lá, acessem o Google Voos, recapitulando. Google Voos, deixa eu voltar o meu aqui. Acessem o Google Voos, coloca a origem, coloca qualquer destino, qualquer data. Manda fazer a busca. Depois que vocês mandarem fazer a busca, vocês vão filtrar a companhia aérea, Latam, e vocês vão ver no calendário quando tem passagens mais baratas. Feito isso, você vai explorar qualquer destino, caso você não tenha um destino definido, tá? Se você já tem um destino definido, você vai só no calendário, encontrou a passagem da Latam, daqui do Google Voos mesmo, você vai mandar comprar a passagem e você vai mudar a busca para pontos, que aí ele vai te mostrar a passagem em pontos. E provavelmente vai ser uma excelente emissão para você fazer com poucos pontos na Latam. É assim que a gente faz busca de passagens aéreas baratas na Latam. Não tem mistério se você tiver conhecimento, entendeu? Olha o atalho que eu dei para vocês hoje, o corta-caminho, tá? E isso daqui, gente, é um percentualzinho assim mínimo, tá? Mínimo, porque tem muito mais coisa
Na jornada vocês vão ver muito mais estratégias. Na jornada vocês vão ver o caminho completo, tá? Da viagem inteira, do planejamento de viagem inteiro. Onde é que a gente começa a entender sobre as milhas, onde é que as milhas entram no planejamento, que horas que a gente faz a nossa emissão, tá? Lá na jornada das viagens infinitas vocês vão ver o caminho como um todo, passo a passo, guiado para vocês, tá? Por isso que eu falo, eu trago muita coisa legal aqui nas lives, muito truque, muita ideia, muita dica, trago coisas que vocês me pedem, mas só com a jornada vocês vão conseguir ter a clareza do caminho todo, porque aqui a live é por tema, né? Eu pego um tema e destrincho esse tema aqui com vocês, dou várias dicas em cima dele, mas lá na jornada a gente consegue ver tudo, porque a viagem tem vários elementos, tá bem? Então, revisando aqui pra gente encerrar por hoje, tô estourando meu tempo. Fizemos estratégias, passei 5 truques, 5 estratégias para vocês baratearem aí a passagem de vocês com milhas. E depois fiz uma prática aqui, passo a passo, para vocês aprenderem a buscar emissão de passagem aérea com a Latam. Quem chegou no finalzinho aqui, não pegou a live toda, não tem problema, tá? Todas as lives começam às 18h20, tá bem? Todos os dias. Gostou? Que bom! Quem não conseguiu, eu sei que às vezes o horário é apertado, a gente está saindo do trabalho, está complicado, tem criança, eu entendo perfeitamente que eu tenho também. Inclusive, infelizmente, é o único horário possível que eu consigo encaixar a live na minha rotina aqui para vocês. Então, por isso, eu deixo as lives gravadas, tá? Ficam aqui no perfil. E, mais uma vez, eu criei já, né, uma playlist no YouTube, porque aí lá na playlist estão todas as lives organizadinhas, juntinhas, para vocês aí maratonarem por tema, por dia, tá? Por live. Então vocês conseguem reassistir, para quem chegou no finalzinho, quer aprender a emitir as passagens, pode voltar à live. Eu subo aqui no perfil e essa semana ainda todas as lives vão estar disponíveis lá na playlist do meu canal do YouTube, que é Mala Tá Ok também, tá? Podem se inscrever lá no canal, o canal é bem novo, tá começando lá. Quem quiser se inscrever, mandar pros amigos aí já me ajuda, mas de qualquer forma eu vou subir a playlist lá, porque aqui no perfil as lives vocês ficam soltas entre os posts, às vezes fica difícil de vocês encontrarem uma live, tá? Então, para facilitar para vocês, eu vou jogar a playlist lá. Esse é apenas o começo, gente, apenas o começo. E tudo que eu passei aqui é um pouquinho do que tem de oportunidade. A jornada é na semana que vem, tá? Começa de manhã, mas vai ficar gravado também, vocês vão ter a oportunidade de assistir ao longo do dia, tá bem? Eu vou disponibilizar a aula da jornada já disponibilizada cedo, de manhã, mais 8 horas da manhã, mas fiquem tranquilos que eu dou um tempo, tá? Para quem tá aí na correria do trabalho, no dia a dia, assistir. Como eu falei, eu sou mãe, eu trabalho, eu tenho 2 empregos, cuido da minha casa, faço comida, eu entendo perfeitamente a rotina de todo mundo, que é complicado, tá? Então, por isso, eu busco facilitar ao máximo aqui, porque eu gostaria que facilitassem para mim, tá bom? Então, fiquem tranquilos que acompanhou aqui um pedacinho, não vai perder nada. Qualquer coisa também pode me chamar no direct que eu tiro dúvidas, tá? Mas dá para todo mundo assistir tudo. Muito obrigada, tá? Para vocês que ficaram aqui até o final da live de hoje. Amanhã temos outra live. O tema eu não sei de cabeça agora, porque eu já deixei tudo programado, mas é um tema bem interessante também, e eu vou divulgar amanhã cedinho no post que sai aqui no Instagram, no perfil. Eu já divulgo a live que vai ser a live do final do dia, tá bem? Cliquem no link da bio e se inscrevam lá na jornada. Recebam aí os últimos dias de aviso gratuito dos alertas de promoções das emissões de passagem de executiva, passagem barata com milhas, muita disponibilidade. Vocês viram que sai muita promoção, tá? Certas rotas aqui tem promoção direto. Então aproveitem aí que enquanto durar a jornada, eu estou liberando gratuitamente o meu grupo de alertas, tá? Estejam num grupo de alertas, vocês vão ganhar muito tempo aí na vida de vocês, tá bom? Muito obrigada, gente. Espero que tenham gostado. Até amanhã e sexta, mais as 2 últimas lives aqui pra gente, chegar semana que vem, tinindo pra Jornada das Viagens Infinitas. Vejo vocês amanhã e lá na jornada também, tá bom? Tchau, tchau. Se inscrevam.